reis. Tu és Senhor sobre senhores, tu és o rei da minha vida. Tu és o rei da minha vida. E não há. Vamos lá, tu és o rei sobre reis. Tu és o rei sobre reis. Tu és Senhor sobre senhores. Tu és Senhor sobre senhores. Tu és o rei da minha vida. Tu és o rei. Vamos dizer, e não há outro. E não. Vamos lá, tu és o rei sobre reis. Tu és o rei sobre reis. Sobre senhores, tu és o rei da minha vida. E não, vamos lá, levanta as suas mãos se você pode. Tu és o rei sobre reis. Levanta a sua voz se você pode. Tu és o rei da minha vida. Vamos lá, tu és o rei sobre reis. Tu és o rei sobre reis. Tu és Senhor. Sobre senhores, tu és o rei sobre reis, tu és Senhor sobre senhores, tu és o rei da minha vida, e não há outro, e não há outro. Senhor sobre senhores, tu és o rei da minha vida. E se isso é uma verdade, dá um forte aplauso ao rei. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o rei das nossas vidas. Tu és forte, esse aplauso a ele. Porque ele é Senhor. Pai, nós te adoramos. Como é bom estar na sua presença. Como é bom estarmos congregados diante do Senhor, Pai. É nesse lugar que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como é bom sermos igreja, Senhor, o seu corpo na terra. Como é bom, Senhor, estarmos diante de Ti, porque Tu és a expressão exata do ser de Deus, do ser do Pai. E o Senhor por muito tempo falou através dos profetas, falou através da lei, falou através de muitas coisas, mas nos últimos dias o Senhor tem falado através do Filho, através de Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, o supremo pastor das nossas almas, aquele que nos pastoreia, aquele que nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. E essa é a tua igreja que te adora, Senhor. Amém. Essa é a tua igreja que está com as mãos levantadas em sinal de entrega, em sinal de rendição, porque em nós não há nenhuma resistência para aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio nesta manhã, Pai. Em nós não há nenhuma resistência, nenhum pensamento contrário. Nós estamos aqui por tua causa, Jesus. Nós saímos dos nossos lares, das nossas casas, para estarmos aqui, para termos um encontro com o Senhor. É por tua causa que nós estamos aqui. Nós nos reunimos em nome do Senhor, em torno de um único nome, o nome de Jesus Cristo. Ó Pai, obrigado, porque nesse lugar, repito, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E a tua bênção é aquela que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor entra na nossa vida e com ela não traz nenhum tipo de desgosto. Porque tudo que o Senhor faz é pleno, é com plenitude. O Senhor, quando vem uma reunião dessa, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor não está com as suas mãos vazias. Embora nós não viemos buscar as suas mãos, nós viemos buscar a tua face, buscar o teu rosto. O Senhor veio nesta manhã e trouxe as suas mãos cheias, cheias de bênçãos, cheias de decisões e vitórias. Obrigado, Senhor, porque
porque em Ti nós alcançamos tudo o que precisamos. Tudo que você precisa está escondido em Jesus. Tudo que você precisa está nele, está nele. Então, concentre-se nele em adoração. Se você ainda não disse uma palavra de amor a Jesus, eu te convido a abrir os seus lábios e declarar que você ama Jesus. Declare amor a Jesus. Jesus, nós te amamos. Nós somos a tua igreja, nós somos a tua noiva, nós somos o teu corpo, e nós queremos declarar nesta manhã que nós te amamos. Nós te amamos, nós te adoramos. E conforme nós cantamos, não há outro, Senhor. Não há outro, Tu és o único. Tu és o único na nossa vida. E nós te adoramos. Obrigado porque esta manhã é uma manhã de cura, Senhor. Curas estão acontecendo no nosso meio. Obrigado porque este povo é um povo sarado, um povo curado. Porque o Senhor envia a sua palavra e nos cura. O Senhor envia a sua palavra e cura todas as feridas. O Senhor é aquele que envia a sua palavra e traz a ligadura, Senhor, daquele que está desligado, daquele que está manco, daquele que está coxo, daquele que está ferido, Senhor. Cuida, Senhor, estas são as tuas ovelhas. São as ovelhas do seu pasto, é o rebanho do seu pasto. Cuida de cada um deles, daqueles que estão ligados conosco através dessa transmissão. Também nós declaramos a bênção, declaramos a prosperidade, declaramos a alegria, declaramos o mover de Deus. Muito obrigado, Jesus, por esta manhã. Os nossos corações abertos estão para receber a Tua palavra. Obrigado, porque nós seremos alimentados pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Por favor, sente-se. Como é bom estarmos aqui, aleluia. Olhe para a pessoa que está do lado e diz para ela assim: que bom que você veio. Muito bom estarmos juntos aqui em adoração, aleluia. E Deus está fazendo uma grande obra no nosso meio, isso é maravilhoso. E nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra, amém? Estão prontos para viver o melhor de Deus? Ontem Deus me deu uma palavra profética enquanto eu estava em adoração e escutando Deus sobre aquilo que nós iríamos pregar nesta manhã. Uma mensagem como nós pregamos aqui, ela custa algumas horas na presença de Deus, não é qualquer mensagem, não é qualquer... Não, a gente fica ali, né, apreciando a presença do Senhor e ouvindo Ele. Então, Ele trouxe uma palavra. E no momento que Ele me deu a palavra, Ele também disse: estão vindo estações sobrepostas. Amém, glória a Deus. Obrigado por um amém. O que é estação sobreposta? É assim, aquele que semeia e alcança o que colhe. Ao mesmo tempo que você está semeando, plantando, você também vai colher. Amém? Acabou o tempo de espera. Você não está entendendo. O que Deus está fazendo é um tempo de aceleração sobre a igreja. Uma aceleração está acontecendo. As estações estão mudadas. A terra está preparando e gemendo com expectativa para a manifestação dos filhos de Deus. Esse é o tempo em que você vai ser manifesto. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: eu quero o que você tem. Amém. Não bens físicos, Ele quer o que você tem, Jesus. Amém. Ele quer o Senhor que você tem, a palavra que você tem, a unção que você carrega. Então, queridos, é maravilhoso o tempo profético que nós vamos viver, tempo de muitas respostas, tempo de muita colheita, de muitas bênçãos. Então esteja preparado, com o seu coração alegre. Aleluia. Como a gente fala, a gente fica algum tempo, né, para poder pregar aqui. Nós ficamos algum tempo. Não é que é difícil montar um sermão, né? Eu prego já desde os 16 anos. Então, para mim, montar um sermão é muito simples. Mas eu não quero montar um sermão, eu quero que ele pregue para mim antes. Então eu fico lá na presença de Deus: Senhor, prega para mim, fala comigo antes. O que o Senhor vai falar com a sua igreja? Eu quero ser ministrado antes. Então eu sei que Deus vai fazer coisas grandiosas nessa noite, porque enquanto eu estava lá no meu quarto preparando a palavra, Ele já fez em mim. Aleluia. Ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Você que veio a primeira vez, é bem-vindo. Deus te abençoe. Todos são bem-vindos na casa do Senhor. Amém? Aleluia, repete assim comigo: Deus que tem sido o meu pastor. Aleluia, você está sendo pastoreado por Jesus. Ele é o nosso pastor. Essa frase, o Deus que tem sido o meu pastor, ela está em Gênesis 48:15, em Gênesis 49:24.
quando Jacó estava abençoando o seu filho José, ele diz assim: o Deus que tem sido meu pastor te abençoe. O Deus que me abençoou, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a jornada da minha vida, te abençoe. E assim Jacó abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim, e também antes de morrer, ele abençoou a José, dizendo assim: o Deus que tem sido o meu pastor, te abençoe. Glória a Deus. Essa palavra pastor, fazendo a etimologia dessa palavra, estudando ela, fazendo uma pequena exegese, a palavra pastor no hebraico é roi. Repete comigo: roi. Isso é meu pastor. Essa frase você vai ver no Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O que é isso? Adonai roi. O Senhor, o meu pastor. E toda a palavra hebraica, na sua raiz, toda a palavra hebraica, ela tem uma raiz primitiva, que dá origem às palavras. E a raiz primitiva da palavra roi é ra'á no hebraico, que significa apacentar um rebanho, pastorear, governar, associar-se como um amigo íntimo e companheiro. Olha só o que Jesus é para nós. Jesus é aquele que apacenta as nossas vidas. Nós somos ovelhas do seu pasto, nós somos o rebanho do Senhor. Ele apacenta o rebanho dele, ele pastoreia, ele cuida, ele protege, ele governa as nossas vidas, e ele é aquele que se associa como um amigo íntimo e companheiro. Aleluia! Você tem um amigo íntimo e companheiro, Jesus Cristo, o nosso supremo pastor, o nosso sumo pastor. Ele é aquele que apacenta o rebanho, aquele que cuida, aquele que protege. Você sabe que um pastor, ele é muito corajoso. Amém? O pastor é muito corajoso. Você não tem ideia. Essa unção pastoral que está sobre nós nos dá uma coragem assim absurda. Então eu já tirei filhos meus com um revólver na frente, filhos espirituais, um revólver apontado na cabeça dele. Eu fui lá no meio do tráfico de drogas e falei assim: não, você não vai matar o meu filho espiritual, ele é meu filho, eu sou responsável. Ah, pastor, mas ele fez isso, fez aquilo outro. Eu falei: mas ele é meu filho, eu te proíbo ele com a arma apontada para o meu filho. E não, eu tirei ele de lá. É a última vez só, não importa, ele é meu filho, eu tirei de lá. Depois que a gente vai embora, o cara volta para a família, eu volto para minha casa, meu Deus, que coragem é essa? Como é que isso aconteceu? Não é, é a unção que opera, é a unção pastoral, porque Jesus, o sumo pastor, ele nos concedeu, você vai entender nessa palavra, que ele se repartiu, ele concedeu dons. Então, o dom pastoral, nós não somos nós que geramos. Uma faculdade de teologia não pode gerar um pastor. Amém? Amém. Seminários não podem gerar pastor. Os pastores não são formados nas escolas, não são formados nos centros teológicos, nos seminários teológicos. Alguns até pensam que podem se formar pastor. Não, um pastor, ele é gerado em Jesus Cristo. Amém. Porque só Jesus é o verdadeiro pastor. E alcançar essa unção nele é por graça e por misericórdia, por decisão e escolha dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu profetizo que muitos pastores serão levantados aqui em nome de Jesus. Muitos pastores estão já sendo gerados nesse ministério para a glória do nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 10, no verso 11. Vamos falar de Jesus, queridos. A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é falar de Jesus. Eu só prego Jesus, amém? Não quero pregar outra coisa, porque Jesus é o pão vivo. Não quero pregar doutrinas, ensinamentos, regras, leis, não. Vamos falar de Jesus, a pessoa mais fascinante que existiu na terra. O melhor homem e o homem mais perfeito que existiu na terra, Jesus Cristo. E João capítulo 10, no verso 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Saiba que Jesus, ele deu a sua vida por você. Amém? Jesus entregou a vida dele por você. E esse amor é tão extraordinário que se existisse só você na terra, ele faria tudo que já fez. Ele faria tudo de novo. Se existisse só você, entenda isso. Esse pastor, esse sumo pastor, te ama absurdamente. Se existisse só você na terra para ser salvo, ele viria como homem, viveria como homem, morreria na cruz só para salvar você. Porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus, ele deu a vida por você. Amém?
levanta as mãos assim e agradece. Senhor, Senhor, muito obrigado, muito obrigado por ter dado a sua vida por amor a mim. por amor a mim. Amém? Jesus deu a sua vida. Então ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10:14 diz assim, João 10:14, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Glória a Deus. Então Jesus, ele é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Isso quer dizer que você jamais está distante dos olhos do Senhor. Amém? Ele é o bom pastor, ele conhece, ele sabe tudo o que está acontecendo com você. Ele sabe tudo que você está enfrentando. Ele sabe quais são os seus desafios. Ele sabe o que está atrapalhando o seu caminhar. Ele sabe tudo, exatamente tudo, nos mínimos detalhes de todas as coisas que você está sofrendo. Jesus é o bom pastor e ele conhece as suas ovelhas. Então ele sabe o estado das coisas. Ele conhece você na sua casa, na sua intimidade, nos seus medos, quando você está no seu quarto, preocupado, ansioso com alguma coisa. Saiba que Jesus está com os seus olhos sobre você. Ele conhece você. E ele, quando ele olha as suas ovelhas, ele não fica somente olhando, observando, não. Ele quer saber como é que eu vou ajudá-lo. Como é que eu vou melhorar a vida dele, a vida dela? Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou abençoar o meu rebanho? Como é que eu vou abençoar as minhas ovelhas? Como é que eu vou abençoar aqueles que são meus? Aleluia. Então, primeira coisa, ele deu a vida por você. Segunda coisa, ele te observa com cuidado. Ele está cuidando de você. Em João capítulo 16, capítulo 10, verso 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Embora há diversidades de ministérios, a divergência até nos ministérios, saibam que Jesus, ele continua sendo pastor. Amém? E ele sempre vai trazer as suas ovelhas, ele sempre vai reunir o seu povo. Veja o que Deus está fazendo no nosso meio. Você não vê propaganda da nossa igreja, ninguém me conhece nessa cidade, a não ser vocês, mas Deus está juntando o seu povo, porque uma unção pastoral, a unção pastoral traz as ovelhas, traz as pessoas, e as pessoas, elas se reúnem em torno daquela unção. Vocês não vieram aqui por minha causa, José Carlos, vocês vieram aqui por causa de um dom que está operando na minha vida. Entenda isso. Ninguém veio aqui por minha causa, não sou eu. Engana-se o pastor que pensa que as pessoas estão seguindo ele por causa dele mesmo. Não, as pessoas seguem o pastor por causa do dom que está operando na vida dele. Glória a Dom Deus. pastoral. Glória a Deus. E é por isso que eu fico no meu quarto servindo o meu dom. Eu sou escravo do meu dom. Eu tenho prazer de dizer isso. Eu sou escravo do meu dom. Estou lá no meu quarto, sábado da noite, de repente alguém liga: vem comer pizza, pastor. Não vai dar. Bem que eu queria, mas agora estou servindo o meu dom. Estou servindo aquilo que Deus colocou na minha vida. Eu sou escravo do meu dom. Amém? Porque as pessoas não seguem a mim, seguem o dom que foi depositado em mim. Amém? Glória a Deus. E ele fala assim: olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais eu devo da mesma maneira trazer. Então, queridos, essa palavra é profética. Deus trará muitas pessoas para o nosso meio, amém? Deus vai ajudar. Talvez você observe assim: não, é impossível que o meu filho se converta, a minha esposa se converta, meu marido se converta e venha para a igreja. Não, ele vai trazer, porque pertence a ele. Sabe quando a palavra fala, Deus usando a vida de Paulo para um carcereiro, enquanto Paulo e Silas estavam ali presos, de repente eles começaram a adorar a Deus, e houve um terremoto, e as cadeias quebraram, eles foram livres, e todos estavam livres agora. O carcereiro viu que todas as cadeias foram abertas, e os presos saíram, e aquele carcereiro queria matar a sua vida, falou assim: olha, agora vão me condenar. E Paulo falou assim: não precisa, só precisa você receber Jesus, apenas receba Jesus. O que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu, recebeu salvação, ele e a casa dele. Saiba de uma coisa: a salvação que você recebeu, ela é transferível para os seus filhos, para o seu marido, para os seus netos. Toda a tua família já está salva. Glória a Deus. Vou repetir: toda a tua família já está salva. Porque a salvação não vem só para você, vem para todos eles. Então esse pastor, esse sumo pastor, ele falou assim: eu vou trazer essas ovelhas que estão desgarradas, eu vou trazê-las. Ó, como alguém sabe receber o galardão, tá vendo? Glória a Deus. Receba.
Então, queridos, não fique entristecido por alguém da sua família que ainda não manifestou a salvação, ele já é salvo. Amém? Comece a olhar os seus filhos, seus pais, primos, seus parentes, sua família, como todos salvos. Comece a agradecer. Jesus, obrigado, porque todos nós estamos salvos. Ele é o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, e todos serão salvos. E Ele vai sempre juntar para que todos nós sejamos um só rebanho, um só pastor. Temos um só pastor. Amém? Repete assim: nós somos um só rebanho e temos um só pastor. Aleluia. Hebreus capítulo 13, no verso 20 diz assim: ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Nós não lemos aqui? Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Então ele morreu pelas ovelhas. Mas o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança, o sangue que foi derramado na cruz, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas. Então ele deu a sua vida por você. Isso está em Hebreus capítulo 13, verso 20. Ele deu a sua vida por você, ele morreu por você, e por amor a você, ele também foi ressuscitado para continuar te pastoreando. Glória a Deus. Vou repetir: ele deu a vida por você, ele morreu por você, ele foi sepultado por você, e por amar a você, ele foi ressuscitado. Aleluia. Para continuar te pastoreando. Saiba de uma coisa: você jamais vai deixar de ser pastoreado pelo Senhor. Amém? Jamais. Ele vai te pastorear eternamente. É o único dom ministerial que é eterno, pastor. Porque Jesus vai continuar nos pastoreando. Mesmo quando Ele arrebatar a igreja, nós estivermos na presença dEle, Ele continuará pastoreando as nossas vidas. Então, o dom pastoral, o ministério pastoral, ele é eterno. Sempre seremos pastoreados pelo Senhor. Amém? Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 4, nós vamos ler vários versos aqui falando de Jesus como nosso pastor. Olha só, diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 4, diz assim: ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Em outras versões está escrito a imarcessível coroa da glória. Então, quando esse pastor se manifestar, agora ele está vivo, nós entendemos, esse pastor deu a vida por nós, ele morreu por nós, ele foi sepultado por nós, ele foi ressuscitado por nós, amém? E quando ele se manifestar, na glória, quando o mundo vê, porque Jesus vai aparecer nos ares, aleluia, o arrebatamento da igreja não vai ser uma coisa assim, silenciosa. O arrebatamento da igreja não vai ser como os filmes americanos mostram, ou até como a Record mostrou o arrebatamento, de repente as pessoas desaparecem e não sabem o que está acontecendo. Não, todo olho verá, diz a palavra de Deus. Essa coisa de que o arrebatamento é silencioso, não, a palavra fala que vai ser um grande estrondo. Ouviu uma voz com som de trombeta, com som de trovão, e apareceu o Filho do Homem nos ares, e ele arrebatou a sua igreja, os mortos foram ressuscitados, nós encontramos e todo mundo está vendo. Aleluia! Porque essa história dos filmes que nós vamos ser arrebatados, um arrebatamento silencioso, invisível, dá a ideia maligna para as pessoas falarem: nós somos abduzidos por ETs. Não, todo mundo vai ver. Todas as nações verão Jesus aparecer. E quando esse sumo pastor ele se manifestar, ele vai se manifestar para glorificar a sua vida. Aleluia! Ele vai se manifestar trazendo galardão, trazendo coroamento. Então, a palavra que diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 4, vou repetir esse verso, e diz assim, olha só: ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, a imperecível coroa da glória. Glória a Deus. Então observe, olha só os atos. Ele morreu por você, ele deu a vida por você, morreu por você, foi sepultado por você, ressuscitou por sua causa, e quando ele se manifestar também é por sua causa, para te glorificar e para te abençoar. Glória a Deus. Isso também, queridos, cabe algo profético aqui, porque às vezes nós estamos passando por tantas pressões na vida, por tantas dificuldades, mas nós continuamos ali fiéis, ovelhas do Senhor, sendo pastoreadas por Ele. Vai chegar um momento que Ele vai se manifestar na tua vida, e as pessoas vão ver e te glorificar.
Amém? Porque o pastor vem, ele se manifesta. Quando Jesus, o supremo pastor, se manifestar na sua vida, ele vai glorificar você. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu pouco conheço da intimidade de cada um. Apesar de ser pastor, estar sempre junto, tomando café. De alguns a gente sabe algumas coisas a mais, de outros não. Mas não entenda, não importa isso. Ele sabe o que está acontecendo com você. Se você continuar sendo pastoreado por Ele, permitir que o dom pastoral conduza a tua vida, guie a tua vida, Ele vai se manifestar na tua vida para te glorificar. Aqueles que te perseguem vão ver a glória desse sumo pastor na sua vida, porque ele se levanta e ele se manifesta para glorificar as suas ovelhas. Amém? Ele é glorioso e maravilhoso. A ele pertence toda a glória. Mas como nós somos ovelhas dele, ele também glorifica o seu povo. Amém? Saiba que ele quer glorificar a sua vida. Olha para a pessoa do lado e diz: ele quer glorificar a sua vida. Entenda isso. Gente, Jesus quer glorificar a sua vida. Uma vida glorificada, entenda? As pessoas vão olhar para você e falar assim: glória a Deus! As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: uau, o melhor corretor do Brasil, aleluia. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: uau, as pessoas vão olhar para você: o que está acontecendo com você? Uau, o que é isso? É o sumo pastor te glorificando. Amém? O sumo pastor quer te glorificar. O que você tem que fazer para que isso aconteça na tua vida? Permaneça debaixo da unção pastoral. Permita-se ser pastoreado. Permita-se ser guiado, porque o pastor é o guia, ele guia você. Ele tem conselhos para você, ele tem palavra para você. A unção que está operando na vida de um pastor é para a tua proteção, é para a tua segurança. Aleluia! Amém. É por isso que sou escravo do meu dom. Quero servir o meu dom. Quero pregar a melhor palavra, quero escutar Deus, eu quero que Ele primeiro pastoreie minha vida, ministre primeiro para mim, para que eu venha aqui na manhã e fale assim: olha, Deus fez na minha vida, vai fazer na vida de vocês também. Glória a Deus! Isso é bênção. Então esse sumo pastor, ele se manifestará para glorificar a nossa vida. Amém? Efésios capítulo 4, no verso 11, fala que Ele designou, Ele concedeu os dons, os ministérios. Efésios 4, 11 diz assim: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então é ele quem concede. Então assim, a palavra de Deus fala que Jesus se repartiu. Por duas vezes Jesus se reparte. A primeira vez Jesus se reparte na sua carne. Lá naquela cruz, ele está sendo repartido pelas suas ovelhas. Está se repartindo em carne, o corpo dele foi dilacerado. O corpo de Jesus foi dilacerado. Quando você lê Isaías capítulo 53, Isaías fala assim: nele não havia formosura alguma. As pessoas não suportavam olhar para Jesus, porque todo o seu corpo estava dilacerado. Porque Jesus sofreu o flagelo antes da cruz, ele foi flagelado. Então as pessoas pegavam, os soldados romanos pegaram chicotes com pedaços de osso na sua ponta e batiam em Jesus. E Jesus sofreu ali muitos flagelos através daqueles chicotes. Eles cortavam a carne de Jesus e expunham seus ossos. Então Jesus, ele estava sendo desprezado, porque as pessoas não suportavam olhar o tamanho do flagelo, o tamanho das feridas, o tamanho do sofrimento que Jesus estava passando. Então ali ele foi repartido, ele estava sendo repartido na sua carne. E nós representamos isso quando estamos ceando, quando nós pegamos o pão e comemos, estamos comendo a carne de Jesus. A carne que foi repartida por nós. Depois que ele é repartido por nós, através dos flagelos, através do seu sofrimento na cruz, ele morre, ele fica 3 dias sendo sepultado, e existe uma obra gloriosa de Jesus. Enquanto ele está sepultado, ele vai às partes mais baixas da terra, ele destrói o reino maligno, ele tira todo o poder, toda a autoridade de Satanás. Ele então leva cativo o cativeiro, quer dizer, as pessoas que estavam presas em regiões inferiores, no Hades, no inferno. A palavra fala que ele levou cativo o cativeiro, subiu ao alto e se repartiu a segunda vez. Só que agora ele não se reparte mais na sua carne, se reparte num corpo glorificado, no seu espírito ressurreto. Ele se reparte em quê? Se reparte em apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quando a unção pastoral está na vida de alguém, quando a unção apostólica está na vida de alguém, na vida do profeta, na vida do mestre, na vida do evangelista, são pedaços de Jesus na vida da pessoa. É parte do Espírito ressurreto de Jesus na vida da pessoa.
Ter uma unção para a glória e graça e pela misericórdia de Deus é você ter parte do Espírito de Jesus, do Espírito ressurreto de Jesus sobre as nossas vidas. Então é Ele quem concede os apóstolos. Ele fala assim, Hebreus capítulo 4, verso 7, fala assim, a Ele concedeu a graça de repartir os seus dons, de se repartir os seus dons. E então Ele concede apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Amém. Então o ministério pastoral nasce em Jesus. Repete comigo, o ministério pastoral nasce em Jesus. Se você ouvir um pastor formado por um seminário, ele vai bagunçar a tua vida. Se ele não tiver a unção pastoral, ou se ele se auto-intitulou pastor, ele só vai danificar a sua vida. Porque João capítulo 10 fala assim, olha, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém passar por mim, esse vai encontrar pasto. Então assim, um pastor, ele tem que passar pela porta, amém? As ovelhas têm que passar pela porta. Quem se intitula pastor e não passou pela porta, a palavra fala que é ladrão e salteador. E infelizmente, nós vemos hoje muitos ladrões e salteadores se achando pastores e danificando a vida das pessoas, destruindo a vida das famílias. Entende? Porque só Jesus pode conceder pastores. Amém? Amém. Só Jesus pode dar. Porque a unção pastoral é um pedaço do Espírito ressurreto de Jesus. É parte do Espírito ressurreto de Jesus operando na vida de uma pessoa. Glória a Deus. Ele concedeu. E veja só, e é uma promessa. Essa unção pastoral, ser pastoreado, foi uma promessa que Deus deu a Jeremias. Jeremias capítulo 3, no verso 15 diz assim, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, e vos apacente com inteligência e sabedoria espiritual. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, chega de pastores que não são segundo o meu coração. Chega. Deus está cansado. Nós estamos vivendo esse tempo profético sobre a terra. E Deus, Ele diz, chega de pastores que não são segundo o meu coração. Chega de pastores que não têm inteligência e sabedoria espiritual. Chega. Porque tudo vem dele. Então, Deus, Ele vai acabar com a bagunça. Primeiro começa isso na igreja, depois na terra. Primeiro Ele vai arrumar a sua casa, Ele vai ajustar o seu rebanho, o seu povo. E começa dos pastores, vai ajustando. Então chega de pastores que não são segundo o coração do Pai. Chega de pastores que não têm sabedoria e inteligência espiritual. Nessa brecha, os pastores deram tanta brecha que de repente os coaches tomaram os púlpitos. Os coaches, não tenho nada contra os coaches, é maravilhoso. Tenho amigos meus que são coaches, são excelentes, mas o púlpito da igreja não é para eles. Mas por que eles alcançaram os púlpitos da igreja? Porque os pastores não foram pastores segundo o coração de Deus e não apacentaram com sabedoria e inteligência espiritual. Mas a promessa dele, que ele vai nos conceder pastores segundo o seu coração, com sabedoria e inteligência espiritual. Aleluia. Jeremias 23. Eu estou aqui ainda. A gente faria uns 50 versos aí. Glória a Deus. A melhor coisa que tem é pregar lendo a palavra. Amém? Amém. Eu não quero ficar no meu conhecimento, quero ficar no conhecimento do Senhor. Glória. Jeremias capítulo 23, versos 3 e 4 diz assim: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiverem afugentado. Eu as farei voltar aos seus apriscos. Amém? Glória a Deus. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre ela pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Glória a Deus. Então Ele vai recolher as suas ovelhas. Ele vai tornar as suas ovelhas fecundas. Isso quer dizer, queridos, que acabou as áreas de esterilidade na sua vida. Vou repetir, acabou as áreas de esterilidade na sua vida. Porque você é uma ovelha que está sendo ajuntada no aprisco do Senhor. E onde há esterilidade, nessa manhã estou repreendendo em nome de Jesus. Tua vida profissional, tua vida familiar, tua vida sentimental, em todas as áreas, acabou a esterilidade. Você é uma ovelha fecunda. Você vai se multiplicar. Você vai enriquecer. Você vai crescer e vai prosperar. Em nome de Jesus, porque você é uma ovelha que foi trazida para o aprisco do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Deus faz através dele como sumo pastor. Zacarias capítulo 11, livro do profeta Zacarias, no capítulo 11, no verso 7, diz assim: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, uma chamada graça e outra chamada união, para apacentar as ovelhas. Glória a Deus. Olha só que coisa tremenda. Nos últimos dias, Deus vai levantar pastores segundo o seu coração, com inteligência e sabedoria espiritual, e o cajado que está na mão dos pastores é graça. Não é lei, não é mandamento, não é proibição, não é apontando pecado, não é jogando condenação em cima das pessoas, não é dizendo que elas podem, que elas não podem, não. A vara dos pastores que o Senhor levantou, os pastores segundo o coração dele, é uma palavra chamada graça. Está sendo pastoreado com o cajado da graça de Deus. O cajado da graça, ele traz as pessoas para perto, ele une. A graça une, a graça cura, a graça diz tudo bem, a graça diz você é a justiça de Deus em Cristo, a graça diz você é justificado pela sua fé. Querido, você não é justificado pelo que você faz de certo ou faz de errado, você é justificado pela fé que você tem em Jesus. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Glória a Deus. É maravilhoso ser pastoreado. Então, o pastor que não tem vara da graça não é o pastor que nasceu no coração de Deus. Então, não ouça pastores. Vou falar. Não ouçam pastores da lei. Não ouçam pastores que estão misturando a velha com a nova aliança, fazendo aquela mistura. Porque as igrejas que ouvem a palavra da velha e da nova aliança misturada é a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, Jesus não está no meio dela, está fora dela. Os que falam lá: eis que estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Mas o que Jesus está fazendo fora da igreja? Porque a palavra ali é uma mistura entre a lei e a graça. É uma mistura. E aquilo é mornidão. Ele fala assim: olha, antes você fosse frio, ficasse na lei de uma vez, ou você fosse quente, na graça. E ficar na lei não é ficar na lei, é você obedecer, você realmente se converter ao judaísmo, a obedecer os 10 mandamentos e os 613 decretos e estatutos que a lei. Ninguém consegue viver isso. Aí as pessoas pegam um pouco da lei e um pouco da graça, e mistura e formam um regimento interno para uma igreja, formam um padrão de doutrina e começa a gerar crenças erradas, e o povo sofre por isso. Amém? Amém. Um pastor não pode deixar a igreja sofrer. Vamos ver, depois nós vamos ler o verso aqui, porque os pastores hão de dar conta do rebanho. Então, queridos, a vara que está na minha mão é da graça. Amém? Você é a justiça de Deus em Cristo. Aleluia. Você é a perfeição de Deus em Cristo. Você é a saúde de Deus em Cristo. Você é a prosperidade de Deus em Cristo. Você é a paz de Deus em Cristo. Você é tudo em Cristo. Aleluia. É a vara da graça. Porque Deus não te olha no seu estado de fraqueza. Deus não te olha quando você peca. Deus não olha essas coisas. Porque Jesus pagou o preço de todos os pecados. Repete isso comigo: na presença de Deus não existe mais pecado. É um absurdo isso, mas é uma realidade. Na presença de Deus não existe mais pecado. Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ah, pastor, mas nós pecamos que ainda estamos num tabernáculo carnal. Mas se a gente desenvolver uma consciência de justiça, uma consciência de santidade, uma consciência de libertação, o pecado perde espaço na nossa vida. Não porque alguém mandou, ordenou, porque foi um mandamento, não, mas porque a graça está operando em nós. Aleluia! A graça está operando em nós. Glória a Deus! Coisa boa ser crente, amém? Glória a Deus! Hebreus capítulo 13, verso 17 diz assim: sede obediente aos vossos líderes espirituais, aos seus pastores, e submissos à sua autoridade, a autoridade que eles exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta dos seus atos. Prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Amém? Então aqui está falando o quê? Desse dom pastoral que vem nas nossas vidas. A igreja tem que se submeter e ser obediente ao pastor. Mas entenda, se você é obediente e submissa a um pastor da graça, não tem peso nenhum. Porque ele não vai te impor nada. Ele só fala assim: olha, vamos para a vigília, todo mundo vai para a vigília.
Ó, tem culto, quarta-feira à noite, vamos nos congregar, todos vêm congregar. Tem culto 10 da manhã, todos vêm para o culto 10 da manhã. Essa é a obediência. Quando você pede um conselho, assim, olha querido, esse caminho que você está indo não é muito bom, porque a palavra diz assim, assado. Então receba, acate a orientação pastoral. Isso é bênção para a tua vida. Amém? Glória a Deus. E eu sei que vocês são bênção para a minha vida. Eu não sofro nem um pouco para pastorear vocês, vêm para cá com alegria. E você pode me chamar para tomar café, para almoçar, para aconselhamento pastoral, a semana inteira estou à disposição da minha igreja para pastoreá-los. Amém? Às vezes as pessoas não querem nem pedir nada, mas eles querem ter um momento com o pastor. Então a gente vai, a gente toma uma água junto, a gente caminha na praia, a gente toma um café. Isso é bênção para a tua vida, amém? Glória a Deus. Então sede submisso, sede obediente aos seus pastores, porque eles vão te dar conta, nós vamos prestar contas. Um dia nós teremos um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Ele vai pedir para mim, e aí, as ovelhas que eu entreguei nas suas mãos, e os seus discípulos, e os seus filhos espirituais, como que eles estão? Eles cresceram, eles aprenderam, eles se submeteram à palavra. Como é que eles estão? Eu quero apresentar uma multidão de ovelhas para Jesus. Amém. Porque não pastoreio para mim, eu pastoreio para Ele. Ele é o sumo pastor, amém? Não é por minha causa que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque parte dele, Jesus Cristo, o Espírito ressurreto dele, está operando no meu espírito, que é o dom pastoral. Esse dom pastoral ajunta as pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então Jesus, ele é o pastor perfeito. Abre lá Salmo 23. Todo mundo gosta desse salmo, né? Vou ensinar a verdade do Salmo 23 para você. Glória a Deus. Aqui no português está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas essa não é a verdade do hebraico, amém? No hebraico é Adonai, Roi, Lo, Eser, que quer dizer, o Senhor é o meu pastor e Ele jamais me faltará. Ele jamais me faltará. Essa palavra nada me faltará não existe no original. Entende? Então o correto é Adonai, Roi, Lo, Eser. Quer dizer, o Senhor é o meu pastor e Ele jamais me faltará. Ele jamais me faltará. Não é coisas, é Ele. Isso quer dizer, ainda que falte todas as coisas, Ele está dizendo, eu vou estar com você. Você entendeu isso? Ainda que possa faltar as coisas, ainda, está dizendo que vai faltar, ainda que falte todas as coisas, ainda que você se sinta sozinho, ainda que você esteja chorando, ainda que você esteja angustiado, entristecido, ei, eu estou aí com você, eu não vou te faltar, eu vou estar perto de você. Ainda que pareça que tudo foi destruído, ei, eu estou aí com você, porque eu sou o teu pastor e eu jamais faltarei a você. Amém. Isso que diz a verdade do Salmo 23. Não é nada, não são coisas, não é Ele. Eu não quero coisas, eu quero Jesus. Amém? Repete, eu não quero coisas. Eu quero o meu pastor, o meu Jesus. Ele se traz uma alegria, uma segurança, um conforto, um consolo tão grande. No tempo que nós estamos vivendo, um tempo tão terrível, um tempo tão difícil, um tempo de tanta perseguição, você tem que ter cuidado com o que fala. Nesse tempo, entenda, nós estamos sendo pastoreados por Ele. Ele está com você. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Ele é o nosso Adonai, Roi, Eser. Ele está perto da gente. O Senhor é o meu pastor e Ele jamais me faltará. Ele está comigo em todos os momentos mais difíceis, nos momentos até de fragilidade, de pecados. Ele está ali, eu sou teu pastor, não tem problema. As pessoas acham que o pastor se afasta quando a ovelha peca. Não, o pastor está lá pegando, tirando os piolinhos da ovelha. Ele está lá curando as feridas da ovelha. Ele está, não, é para cá. Ele pega o cajado da graça e fala, não, sai daí. Não, esse caminho esse caminho aqui é o caminho da justiça, é o caminho da paz, é o caminho da santidade. É Ele quem nos leva para o caminho da paz, da justiça e da santidade. Aleluia. Então Ele jamais deixa de te pastorear. Glória a Deus. Coloca a mão no ombro da pessoa, se você pode, assim, se acalma. Ele jamais vai deixar de te pastorear. Ele jamais deixará de te pastorear. Amém? Fala isso para os irmãos, se acalma, Ele jamais vai deixar de te pastorear. Nós estamos sendo pastoreados por Ele, amém? Ele é o nosso Adonai. Adonai, Roi, Eser. O Senhor é o meu pastor e jamais me faltará. Veja só o que faz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele não nos leva para uma pastagem seca.
sem vigor. Não, Ele nos leva para pastos verdejantes, para comer o melhor da terra. Amém? Vou te repetir, o Senhor Jesus é o teu pastor e Ele te leva para comer o melhor da terra. Glória a Deus. Isaías 1,19 fala assim, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Qual que é o primeiro mandamento? É só querer. Veja só, não existe mandamento, não existe regra. Então dizendo, ó, se você quiser, você vai comer o melhor da terra. Se você quiser e me ouvir, comereis o melhor da terra. As pessoas, pastor, mas eu tenho que querer e tenho que ouvir. Não, o que vale na regra de interpretação da Bíblia é a primeira citação. E a primeira citação diz assim, se você quiser. Quantos querem comer o melhor da terra? É só querer. É só olhar para Jesus, eu quero ir para pastos verdejantes, eu quero comer o melhor da terra. Ainda fala assim, eu vou levar vocês para as águas de descanso, para as águas tranquilas, amém? E eu estou declarando que toda turbulência, toda perturbação da tua vida, da tua família, está sendo extirpada hoje em nome de Jesus, porque o teu pastor está te levando para pastos verdejantes e para águas tranquilas, amém? Chega de confusão, chega de tormento. Você vai dormir em paz em nome do Senhor Jesus, porque Ele está te pastoreando. Glória a Deus. Verso 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Aí Ele está levando aqui a ovelha, levando ela para o pasto verdejante, para as águas tranquilas, refrigerou a alma, e agora fala assim, agora ovelhinha você vai crescer. Eu preciso que você cresça. Então você vai às vezes passar por um lugar chamado Vale da Sombra da Morte, mas até ali eu estarei contigo, eu estarei te pastoreando ali, glória a Deus. O meu bordão vai te proteger, o meu cajado vai te consolar, porque eu quero que você cresça, ovelha, porque eu quero preparar uma mesa para você. Entendeu isso? Quem pegou isso? Eu quero que você cresça. Os pastos verdejantes são bons, as águas tranquilas são boas, mas nada é melhor a mesa que eu tenho preparado para você. O nosso pastor prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Entende isso? Ele está querendo, quando você cresce, quando você tem a maturidade, está entrando na maturidade, você passa pelo vale da sombra da morte, suporta as provações, suporta as perseguições, suporta as intempéries da vida, e você cresceu e continua sendo pastoreado por Ele. Ele agora fala assim, agora vem aqui, eu tenho uma mesa para você. Deus está falando, Ele tem uma mesa para você, é uma mesa farta. Já vem para os seus inimigos verem, todos vão assistir a glória que Deus vai fazer na sua vida. Todos irão ver a mesa que o teu pastor, o supremo pastor, preparou para você. Amém. Você está lá sentado naquela mesa farta, aquela mesa da honra, amém? Deus tem uma mesa da honra para você. Deus tem uma mesa de justiça, uma mesa de glória, uma mesa farta. E é nessa mesa que quem faz, Ele unge a nossa cabeça, Ele ainda derrama unção sobre a tua vida. Unge a tua cabeça com glória. Faz o teu cálice transbordar. Aleluia! O cálice que transborda é tão abundante que Deus está fazendo que o cálice está transbordando. Não tem problema, o vinho nunca vai faltar na tua vida. A alegria do Senhor, a alegria do Espírito nunca vai faltar na sua vida. É cálice transbordando e cabeça ungida, mesa preparada diante dos inimigos. Deus vai te honrar. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou muito empolgado com essa palavra. Olha só, verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Glória a Deus. Bondade e misericórdia. E tem um personagem na Bíblia chamado Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas, e essa unção pastoral já estava operando na vida dele, já estava ungido como rei. Naquela época não existia o nome pastor, era rei, era o governador, porque a unção pastoral é uma unção de governo. Então Davi tinha essa unção de governo sobre a vida dele. Ele recebeu essa unção, mas continuou pastoreando as suas ovelhas. Veio o urso, ele venceu o urso. Veio o leão, venceu o leão. Ele não se importava, ele estava pleno no seu chamado. Ele estava servindo, ele estava servindo o seu dom, sendo escravo do seu dom, porque ele cuidava das ovelhas. E um dia o seu pai Jessé falou para ele assim: olha, Davi, vai levar o lanche para os meus filhos, os seus irmãos mais velhos. E Davi foi como um simples marmiteiro, apesar da unção estar de rei estar sobre ele, a unção de governo está sobre ele, ele como um simples marmiteiro falou assim: eu vou.
Vou colocar outro pastor no meu lugar para cuidar das ovelhas de boi. Ele pegou o jumentinho e foi. Quando ele chega lá, naquele lugar, ele vê o gigante afrontando o rebanho do Senhor e dizendo: onde está o Deus de Israel? Não há homem em Israel para me enfrentar. Vocês estão escondidos, porque há 40 dias, todos os dias, Golias se levantava para afrontar o povo de Deus. Todos os dias Golias se levantava para amaldiçoar o povo de Deus e humilhar o povo de Deus. Já se passaram 40 dias. 40 dias o povo de Deus, o exército de Israel, estava sofrendo ameaças e humilhações e palavras horríveis. Mas nesse cenário apareceu alguém ungido. Apareceu alguém com unção pastoral. E quando ele viu aquilo, porque a unção pastoral é uma unção que não se conforma. Ela não se conforma com a situação. Ela quer ver a solução. Não desiste das pessoas. O pastor está sempre ligando para alguém. Não? A ovelhinha machucada, triste, desgarrada, a gente vai lá atrás. Vai ligar, insiste até que venha. Insiste até que ela seja trazida para o rebanho do Senhor. Então é uma unção que não se conforma, não se adapta às injustiças. Então Davi, com essa unção, falou assim: o que está acontecendo aqui? Quem é esse cara? Quem é esse circunciso? Está dizendo essas palavras horríveis para o povo de Israel. Veja lá, 1 Samuel capítulo 17, se você puder abrir. 1 Samuel capítulo 17. Glória a Deus. E Davi, ele afronta, ele faz: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do povo de Deus? Ele fica indignado com aquilo. E Davi aceita o duelo. Amém? Davi aceita duelar com Golias. Saul fica preocupado. Os irmãos de Davi falam: Davi, você é louco, você veio aqui, você é muito presunçoso. Quem é você, rapaz? Você é um menino, você não tem força, você é magro, você é fraco. Porque Deus nunca escolheu gente forte, Felipe. As pessoas acham que Sansão, os filmes mostram um Sansão fortão. Não, Sansão era mais magro do que eu. Falar a verdade, não vai muito pelos filmes, pelas novelas que tentam descrever Sansão fortão. Não tinha força nenhuma. Sansão, as pessoas não entendiam por que ele fazia aquilo. Era a unção que estava sobre ele. Ele era magro, mais magro do que eu, Sansão. Pode ter certeza disso. E Sansão era mais magro do que eu, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Sempre assim. Esse é o padrão de Deus. E Deus usa aqui, pega esse menino de 17 anos, bonitinho, ruivinho ali, fraquinho, para duelar com um homem de 200 quilos, 3 metros de altura. As pessoas falam que somente o escudo de Golias lhe pesava mais de 50 quilos. Só o escudo dele. Está lá esse menino enfrentando. E a palavra fala aqui no verso 41, melhor, verso 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Que pau é esse? Era o cajado. Davi estava lá, olha só, a arma de Davi, um cajado de pastor. Estava na mão dele. Você que está vindo com pau e pelos seus dedos amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lança e com escudos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. As afrontas contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a família, nunca vem direcionada a nós, entenda? As afrontas que você está enfrentando está sendo direcionada ao Senhor. Vou repetir: as afrontas que você está enfrentando, que a sua família está enfrentando, as circunstâncias e situações, são afrontas ao Senhor. Então você deve destinar isso ao Senhor. Quando uma coisa vier para afrontar você, para desafiar você, você tem que olhar para essa circunstância, olhar para essa situação e pensar: olha, você não está afrontando a mim não, você está afrontando a quem me pastoreia. Amém? Entende isso? Como vencer os desafios? Como vencer as guerras e as batalhas diárias? Diga para as circunstâncias. Diga para a circunstância financeira, emocional, familiar, seja qual for, diga para elas: você não está afrontando a mim, você está afrontando ao meu pastor. Foi isso que Davi fez. Cara, você não está afrontando a mim não, você está afrontando ao meu sumo pastor, ao Senhor dos exércitos. E ele profetiza, ele declara de quem é a guerra. A guerra é do Senhor. Amém? Yahvé Shabaoth, o Senhor dos exércitos. Dele é todas as guerras. Todas as guerras que você está enfrentando não são suas.
são do teu pastor, amém? Do teu sumo pastor Jesus Cristo. Repete comigo, todas as guerras que eu estou enfrentando, elas não são minhas, elas são do meu sumo pastor, do meu supremo pastor, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos, amém? Ele diz assim, aí Davi profetiza, você não está afrontando a mim, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Lembra que eu preguei quarta-feira, Atos Proféticos, for responder a palavra? Passa aí, esse aqui é um ato profético, veja só. Um menino de 17 anos, sem armas de guerra, sem armadura de soldado, na simplicidade, com um cajado na mão, dizendo assim, olha, você não está afrontando a mim, você está afrontando ao Senhor dos Exércitos. Aí ele diz para a circunstância, ele diz para a situação, hoje o meu supremo pastor, o meu Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Aprenda a lidar com os seus desafios dessa forma. Amém? Aprenda a lidar com os seus desafios dessa forma. Você não está afrontando a mim, você está afrontando o meu supremo pastor Jesus Cristo. E Ele vai me entregar você nas minhas mãos. Aleluia. É assim, queridos. E nós ativamos o poder, ativamos a unção, ativamos os céus ao nosso favor. Aleluia. E ele fala, ele vai continua profetizando, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres dos soldados dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, ele profetiza que vai destruir, vai cortar a cabeça de Davi, e não fica somente em Davi. Ele fala, os soldados filisteus, hoje os cadáveres deles serão dados às aves. Eles vai morrer você, Golias, e esse exército que está atrás de você. Ele foi no confronto. Ali a palavra fala que Golias saiu correndo para encontrar Davi, e Davi saiu correndo, pegou da sua bolsa, da bolsa de pastor. A palavra ainda fala, olha, saberá toda a multidão que o Senhor salva, glória a Deus, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Ei, não tenha medo de correr de encontro aos seus desafios. Eu não sei qual o desafio que você tem que enfrentar essa semana. Não tenha medo, amém? Não tenha medo, vai de encontro. Não se esconda dos seus confrontos, dos seus desafios. O Senhor é com você, e esse confronto não é seu, é do Senhor, e é o Senhor que te entrega a vitória nas mãos, amém? Glória a Deus. Verso 49. Davi meteu a mão no alforje. Alforje é a bolsa do pastor. Aleluia. E tomou dali uma pedra, e com a funda a atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está recebendo hoje da unção pastoral pedras que te farão vencer os Golias esta semana. Glória a Deus. Você está recebendo esta palavra como pedras. Coloque essas pedras nas suas mãos, no seu coração, e lembre-se dessa palavra todos os dias desta semana. Porque o Senhor, o teu supremo pastor, Jesus, o sumo pastor, Ele está entregando nas suas mãos as pedras que você vai vencer os Golias que se levantarão contra a tua vida. Não importa o que seja. Repito, a afronta não é contra você, é contra o seu Deus. E diz para essa circunstância, Deus vai me entregar você nas minhas mãos. Amém? E assim Davi fez. E a pedra cravou na testa do gigante. Davi correu, pisou em cima do gigante, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. E levantou a cabeça de Golias. Golias representava um principado. E essa cabeça de Golias ele levou para Jerusalém. E enterrou a cabeça de Golias em Jerusalém, no pé de um monte. A cabeça de Golias foi enterrada em Jerusalém como sinal de vitória no pé de uma montanha. Passaram-se 1500 anos depois, Jesus está sendo crucificado no monte em que foi enterrada a cabeça de Golias. Fala assim, eu vou cravar a minha cruz no crânio de todo principado, de toda potestade, de todo dominador. A vitória é completa. Glória a Deus. Aleluia. Entenda, o teu inimigo é um inimigo derrotado. Entenda, diabo é um diabo derrotado, ele é derrotado. Diabo chama diabo porque é derrotado. Satanás chama Satanás porque não presta, é derrotado. Ele é derrotado, ele já foi destruído. E a cruz já foi cravada. Golias foi
decepado a sua cabeça. Davi cortou a cabeça de Golias. E Jesus é o supremo pastor. Esse Davi representa Jesus. Eu quero ler o último verso, que está escrito em Ezequiel 34. Essa vai ser uma profecia sobre vocês. Ezequiel capítulo 34, versos 22 a 31. Que eu vou terminar profetizando, declarando esta palavra profética sobre as vossas vidas. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Eu quero profetizar isso na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta é uma semana de grandes livramentos, de grandes vitórias, de grandes bênçãos para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se prepare para receber essa palavra profética. Levante as suas mãos assim para frente. Deus vai colocar bênçãos nas suas mãos agora. A palavra do Senhor diz assim: eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina. Julgarei entre ovelhas e ovelhas. Amém? Vamos profetizar todos juntos. Eu vou falando e vocês vão repetindo. Amém? Diz assim: eu livrarei as minhas ovelhas. Eu livrarei as minhas ovelhas. Bem alto, para que já não sirvam de rapina. Para que já não sirvam de rapina. Julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará e lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com as minhas ovelhas uma aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques delas e dos lugares ao redor do meu outeiro. Eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênção. Vai recebendo em nome de Jesus. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que escravizavam. Já não servirão de rapina as nações, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantarei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si a vergonha das nações. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com vocês, e que vocês são o meu povo. Vocês são a minha casa, o meu aprisco, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Aleluia! Você recebe essa palavra por fé, amém? Então levante suas mãos em adoração. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado. Adore a Deus, adore a Deus. Esse é o momento de adorar o seu pastor. Adore o seu sumo pastor. Está acabando a tua vergonha, o teu opróbrio, a escassez, as terras áridas. Ele está te levando para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Está te fazendo crescer, para te preparar uma mesa para você diante dos seus inimigos. Esse é o tempo da sua honra. Esse é o tempo de Deus honrar você e a sua família. Esse é o tempo das portas abertas. Ei, portas abertas. Ele te dará um lugar de segurança nessa cidade. Recebe essa palavra para alguém. Ele te dará um lugar de segurança nessa cidade. Ele está abrindo as portas para você. Oh, agradeça ao seu sumo pastor. Agradeça por você ser ovelha do seu pasto. Agradeça por você pertencer ao aprisco do
seu pastor, curta o seu sumo pastor. Adore na presença. Isso. Aleluia. Aleluia. Seja extravagante. Seus gigantes estão caindo. Golias está sendo despedaçado nessa manhã. Não importa qual seja o gigante, a espada do Senhor está destruindo ele. Oh, pegue essa palavra como a sua pedra da vitória. Pedra da vitória do Senhor na tua vida. Esta palavra é a tua vitória, a tua segurança, porque Ele é o teu sumo pastor.